telefone novo ali, abençoado, e a minha entrada no microfone é antiga. Mas faz parte. Mas, a princípio, nós temos, né, a forma como nós nos enxergamos, a forma como as pessoas nos veem e a forma como Deus nos vê. E a gente precisa estar muito ligado nessas três questões, mas, principalmente, como é que Deus nos enxerga. Porque, para mim, isso que é o vital. Isso é o mais importante. Só que sabemos que tem pessoas que se preocupam muito com a opinião dos outros. E aí entra no tema que Deus falou comigo ao longo dessas últimas 2 semanas, bem trabalhando. Eu ouvi diversas coisas sobre isso, e quando foi hoje eu entendi que era realmente para falar sobre isso, que é enfrentando traumas e complexos. Eu acho isso muito forte. Por isso que eu escrevi isso, que Deus não nos vê como nós nos vemos. A visão dele é melhor. E muitas vezes a gente se prende a questões nossas, a visões nossas sobre determinadas pessoas, coisas e várias outras circunstâncias que falam sobre isso. Eu estava pesquisando o que é trauma. Vou começar com trauma a princípio. E um conceito, né, um trauma psíquico, não um trauma de fratura, algo do tipo, né, de dor, assim, mas diz assim, trauma psíquico é entendido como decorrente de um acontecimento que abalou de tal forma o indivíduo que provocou modificações consideráveis no seu modo de funcionamento. Então, quando a gente fala de situações traumáticas, de traumas, está muito ligado a isso. As situações que nós vivenciamos na nossa vida, independente do tempo disso, seja na infância, adolescência, fase adulta, enfim, não importa, e que abalou você de uma forma muito significativa. Isso gera um trauma. E, além do trauma, tem complexos, que também o conceito está aqui, assim, é um padrão central de memórias, emoções, percepções e desejos que ficam no inconsciente de uma pessoa. Muitas vezes as pessoas elas geram complexos por conta de traumas que viveram. Quando a gente fala em complexo, normalmente a gente sempre remete a algo maior, né? A gente fala um complexo de hotéis. Então nunca é um hotel só, né? 3, 5, 6 hotéis. E outras coisas que englobam também o complexo. Então a gente consegue entender que nós podemos desenvolver complexos em nossas vidas por conta de situações que nós vivemos. Só que Deus, Ele tem plena capacidade de nos transformar. Vocês creem nisso? De verdade. Fale aí para... Assim, eu creio. Eu creio. Eu vou começar a interagir mais com vocês, para só eu não falar e de repente ter umas pescarias. Então, eu creio que Deus pode transformar. Porque quem foi que nos criou? Ele. Quem é que sabe exatamente tudo que eu vivi na minha vida? Ele. Eu posso esconder coisas de vocês todos aqui, mas eu posso esconder Deus? Não. Não consigo. E isso para mim é muito importante. Só que o ter traumas e complexos não é algo que é apenas recorrente na nossa vida. Teve homens e mulheres de Deus, que a Bíblia relata, que também vivenciaram essas coisas. E eles venceram. E eles superaram. Assim como eu preciso superar, assim como vocês também vão superar em nome de Jesus. Vocês creem? E aí Isaías 43, 18 e 19 diz assim, ó: o Senhor diz, não fiquem lembrando do que aconteceu no passado. Não continuem pensando nas coisas que fiz há muito tempo, pois agora vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer, e vocês a conhecerão. Prepararei um caminho no deserto, e farei com que rios corram em terras secas. Isso aqui é promessa de Deus de cuidado, de transformação, de restauração de vida. E a primeira alerta que o versículo fala é o seguinte: olha, não fique lembrando do que aconteceu.
Só que a gente sabe que a nossa mente humana é falha. E vira e mexe a gente tenta resgatar lembranças de um passado que não foi um passado bom, sim ou não? Sim, todo mundo aqui viveu coisas na sua vida que, se você pudesse mudar isso, você mudaria? Claro. Todo mundo tem alguma experiência, tem alguma coisa que você fala assim, isso eu mudaria. Mas a gente precisa compreender hoje, e através de uma maturidade, que tudo que aconteceu, por mais que tenha sido difícil para você, fez parte do processo de Deus na sua vida. Quando a gente começa a compreender isso, a gente vai para um outro patamar de maturidade e a gente começa a entender que hoje em dia eu sou a pessoa que eu sou, com minhas dificuldades, sim, mas com tantas conquistas por conta do que eu vivi no passado. Só que tem coisas que você não precisa e não deve ficar o quê? Pensando e lembrando. A Bíblia diz o seguinte, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Então, a instrução de Deus para nossas vidas é o quê? Se lembre do que pode te dar esperança. Do que não te vai dar esperança, você vai ficar lembrando disso? Não. Não vai. E isso eu entendo que é um fator preponderante para gerar complexos, para gerar traumas. E nós temos duas visões. Uma visão humana no que diz respeito a tratamento disso, que é aquela visão de cunho psicológico, psiquiatra, que você precisa tratar, sim, claro, seja através de terapia, medicação, o que quer que seja, mas, como eu não tenho propriedade científica para falar sobre isso, vou falar do que eu sei, que é a parte espiritual da coisa. E Deus pode, sim, tratar todo trauma e complexo que, porventura, a gente vem a ter em nossas vidas, através da presença dele. Eu creio que vocês, assim como eu também quero, a cada dia que passa, me tornar uma pessoa melhor. Sim ou não? Sim. E vocês sabem que traumas e complexos te paralisam, não sabe disso? Porque às vezes você está pronto para poder avançar e quando você vai diante de algo, de repente gera aquele famoso gatilho e você se lembra do que passou e você trava. E você fala, daqui eu não consigo mais avançar. E eu entendo que isso é um processo de libertação. Mas há um Deus que liberta tudo e todos. E é o Deus que está presente aqui em nosso meio. E que Ele está vendo os nossos corações, está sondando a nossa mente e sabe exatamente que nós precisamos. E eu creio que Ele vai, mais uma vez, ser bondoso conosco nessa noite e vai nos abençoar. Muitas pessoas vivem prisioneiras dos seus traumas e complexos, carregando marcas do passado que impedem o avanço na vida espiritual e pessoal. Você conhece alguém assim? Que a pessoa fica ali, ó, travada o tempo todo. Só que o versículo que nós lemos, a Bíblia diz que Deus, Ele vai preparar um caminho no deserto e vai fazer com que rios corram em terras secas. Imagina o deserto. É comum você ver um rio correndo no meio do deserto? Não, por isso que é deserto. Mas o poder de Deus é tão grande que Ele tem a capacidade de abrir um caminho no meio do deserto e fazer com que um rio passe. Esse deserto pode ser a sua vida, pode ser a sua mente, pode ser o seu coração, a sua família, uma área da sua vida. Eu creio que nessa noite você veio aqui porque Deus tem um rio para passar na sua vida. E para tirar traumas complexos e fazer com que você flua onde? Em Deus. Que você avance em Deus. Só que Ele quer que eu tome atitude. Eu sempre tenho batido isso aqui sobre posicionamento. Porque às vezes a gente fica com sentimento de acomodação. Eu estou assim já há tanto tempo. E aí a gente acaba aprendendo a conviver com isso. E a gente não se esforça em querer mudar, em querer melhorar. Só que Deus tem algo novo. É o que Ele fala aqui para Isaías. Pois agora eu vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer. Tem traduções que diz, não vai demorar, é depressa. Só que eu preciso me posicionar. Eu entendo que só vocês estarem aqui nessa noite
já é um ponto positivo. Porque hoje vocês vão sair daqui mais cheios de fé para crer que a transformação pode ser real na sua vida. Que o poder de Deus vai acontecer e vai ser real na sua vida. Mas eu quero falar sobre o primeiro homem que superou um complexo. Um complexo de inferioridade. Sabe quem foi? Moisés. Moisés, um homem que fez tanta coisa. Um homem que foi responsável em conduzir um povo, tirar um povo do cativeiro do Egito, de ver Deus fazendo maravilhas no meio do deserto, mar sendo aberto, um monte de coisa aconteceu. Mas nem sempre foi assim. Lá em Êxodo 3, 11 e 12 diz assim: Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você. Aqui relata que Moisés, e ele fala isso, quando Deus o chamou, ele falou: Senhor, logo eu não sou um eloquente, eu não sei falar direito, eu sou pesado de boca e de língua. Tem pessoas que dizem que ele era gago, mas é apenas uma ideia, mas eu entendo que era realmente alguém. Moisés passou muito tempo no deserto, de refúgio, e com certeza, por mais que ele tenha tido uma criação boa, nunca foi o forte dele falar. Nunca foi, ele sempre entendeu que ele não tinha capacidade. Com certeza, na sua trajetória de vida, chegaram para ele e falaram: fica quieto aí, não fala não, porque quando você fala, meu Deus do céu, é melhor ficar em silêncio, você silêncio é um poeta. Deve ter ouvido um monte de coisa. E isso gerou o que nele? Complexo. Eu não sei o que você ouviu na sua vida, mas o mesmo Deus que falou com Moisés: eu estarei com você, é o mesmo Deus que fala para você hoje: eu estou contigo. Sou eu quem estou com você. Eu sei que muitas vezes nós nos sentimos incapazes, principalmente quando a gente busca uma comparação com outras pessoas, com outros cenários. A gente fala: não, eu não sou capaz de fazer isso. Moisés, ele gerou um complexo de inferioridade por conta da sua capacidade de comunicação. Para alguns pode ser uma coisa simples, mas talvez na sua vida o complexo de inferioridade ou o sentimento que você possa ter com relação a isso possa ser gerado por outros fatores, por outras questões. É muito amplo, eu não quero ficar destrinchando isso aqui, mas independente disso, uma consequência é comum a todos nós, que é, sempre que tiver diante de uma situação dessa, você vai se colocar numa posição de inferioridade. E você vai falar: não, eu não sou capaz de fazer isso. Não, as pessoas, elas me veem de uma forma já diferente. Eu, quando eu tinha os meus 13 para 14 anos, nessa faixa, antes de verdadeiramente tomar a decisão de servir a Cristo, em algumas épocas da minha vida eu me sentia muito assim. Muito em decorrência de comparação. Por ser um adolescente tímido, que não gostava de falar em público, por entender que se eu falasse eu poderia falar algo errado e aquilo, as pessoas iriam olhar para mim e iriam pensar: vixe, não vai realmente conseguir avançar nisso não. Já ouvi em algumas situações pessoas falando: você nunca vai conseguir fazer tal coisa, você não tem capacidade de fazer tal coisa. E hoje em dia, quando eu olho para trás, eu visualizo que Deus trabalhou na minha vida. Aquilo lá atrás poderia ter sido uma realidade, mas eu não permiti, com a ajuda de Deus, de fazer com que isso se tornasse uma realidade hoje da minha vida. Talvez vocês aqui me vendo falar não conseguem remeter a um Felipe que não tinha capacidade de falar. Porque eu falo demais, eu acho que eu falo muito. Quando eu me empolgo, eu vou falando. Mas por quê? Porque eu permiti o que? Ser tratado por Deus. Poderia ser hoje uma pessoa, um adulto traumatizado.
Na faculdade, eu tinha colegas de faculdade que não conseguiu abrir a boca para falar em público. Porque, às vezes que ela fez isso, ela foi humilhada. Pessoas riram da cara dela. Fizeram tanta coisa que a pessoa o quê? Se fecha. Não consegue desenvolver aquilo. Só que o grande problema desse complexo de inferioridade é quando a gente acha que Deus abençoa o outro e não nos abençoa. Quando a gente acha que Deus só faz na vida do outro e não faz na nossa. Ah, Deus usa tal pessoa e não me usa. Ah, Deus abençoa a tua família e não abençoa a minha. Ah, no meu trabalho tal pessoa faz isso, comigo não é assim. E a gente acredita isso muitas vezes a nossos comportamentos, a situações que nós ouvimos lá atrás, de família ou de outros lugares que nós vivenciamos. Mas a gente esquece de perguntar a Deus: Senhor, por quê? O que é que eu preciso transformar? O que é que eu preciso que o Senhor trabalhe na minha vida para que eu mude isso? Para que eu não permita que isso seja diferente. Moisés, ele recebeu essa palavra de Deus. Ele questionou a Deus, logo eu. Mas o que Deus falou? Eu estou contigo. Sabe o que você precisa entender nessa noite? Que você não está sozinho, que você não está sozinha. Que Deus é com você. E que Ele vai na frente e faz o que precisa ser feito. Mas Ele conta com a sua atitude, com o seu posicionamento de fé, de avançar, de falar: eu não vou me render ao meu passado. Eu falei semana passada que não se entregue ao desânimo. Não permita que o desânimo paralise você. Não entenda que a garantia de Deus é a presença dele. Por isso que eu insisto em falar para vocês: busquem a presença de Deus. Porque quanto mais você estiver na presença de Deus, menos traumas, menos complexos você vai vivenciar na sua vida. Menos. Então não se canse. Quando o sentimento de inferioridade bater na sua porta e você começar a se comparar com outras pessoas ou com outros cenários, lembre-se do seguinte: Deus está comigo. Eu não estou sozinho, eu não estou sozinha. Em Deus eu posso todas as coisas. Eu posso enfrentar dificuldade, eu posso estar ali na bonança da minha vida, independente da situação. Eu preciso crer que Deus está ao meu lado. Quando Deus nos chama, Ele nos capacita. E receber capacitação de Deus é algo muito importante. Quem queria participar de algum treinamento na vida? Já? Aquele sábado de manhã que é bom, né? Aquele que você acha que vai aproveitar a sexta-feira, aí de repente lembra que tem um treinamento sábado de manhã, 8 horas. Mas a gente entende que, por mais que seja às vezes chato ou sacrificial, se você se aplicar aqui, não vai ter uma utilidade para você? Sim. Sim ou não? Sim. Vai, com certeza. Com certeza. E Deus, Ele está disposto a nos treinar, sabe? Só que o treinamento de Deus não é apenas no sábado pela manhã. São todos os dias. É um intensivão. Todos os dias Deus está nos treinando. Todos os dias Ele está nos capacitando para vivermos a vontade dEle aqui na Terra. Só que às vezes nós queremos filar esse treinamento. Às vezes a gente prefere achar que é por conta que Deus é incompetente, Deus é maldoso às vezes. Tem ser humano que pensa nisso, sabe? Que Deus faz as coisas erradas. E que não é possível que Deus é cego, não está me vendo passar por isso. Não está me vendo chegar nessa situação onde eu estou. Deus está vendo todas as coisas. Só que Ele está o quê? Nos treinando. Nos capacitando. Para quê, Felipe? Para algo maior. Algo que Ele quer que aconteça o quê? Depressa. Logo. Repare que quanto mais intenso for o treinamento, muito maior. Então Moisés, ele foi complexado. Mas ele venceu. Porque ele confiou em quem?
Ele cumpriu o que Deus havia lhe ordenado e ele foi vitorioso. Então, primeira coisa é essa. Segundo complexo, o segundo ponto, que é a rejeição. Você já se sentiu rejeitado alguma vez? Eu já. É bom sentir rejeitado? É péssimo, né? É péssimo demais. Porque você... Acho que nós não somos acostumados à rejeição. Isso começa desde bebê, desde criança. E a gente acaba crescendo dessa forma. Eu lembro que no colégio isso fica muito evidente, né? Assim, acho que todo mundo aqui tem talvez alguma experiência no colégio com rejeição. De você não ser escolhido por alguma coisa. As rejeições, ou você amar mais do que é amado. É você oferecer muito e não receber quase nada. E você sente que, meu Deus do céu, por que isso? Rejeição é ruim demais. Você se sente mal com isso, né? E quantas pessoas hoje em dia são estátuas no que diz respeito a relacionamento, a diversas coisas, porque sempre que estão pensando em iniciar algo, remetem ao que passou. Mais uma vez o passado querendo interferir no seu presente e no seu futuro. São traumas que são gerados por conta de relações, por conta de palavras que foram ditas, atitudes que foram tomadas. Mas às vezes nós nos sentimos rejeitados por Deus, como eu falei aqui anteriormente. Podemos ter esse sentimento sim, somos humanos. Esse pensamento de Deus me abandonou. Jesus estava na cruz e ele falou assim: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento ali ele estava cumprindo uma missão dolorosa e ele precisava fazer aquilo. Mas não é que Deus o havia desamparado ou abandonado de forma plena. É que naquele momento ele estava carregando as nossas culpas, carregando as nossas falhas, os nossos pecados. E naquele momento Deus não podia intervir porque fazia parte do processo. Às vezes o sentimento de rejeição nessas vidas, ele é presente porque a gente está tão atolado de problema, tão cheio de dificuldade, de situações ruins, que a gente chega a pensar nisso. Deus, você me mandou. Tem um personagem bíblico chamado Gideão. Juízes 6, 14 e 15 assim, ó. O Senhor virou-se para ele e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel do poder dos midianitas. Sou eu que estou mandando você. Mas Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Gideão se sentia rejeitado. Contextualizando para vocês um pouco, na época de Gideão, o povo de Deus ele estava sendo humilhado por um povo. O povo de Deus fazia algo, vinha esse povo, os midianitas, e derrubavam tudo, destruíam tudo. E o povo começou a se esconder nas cavernas com medo. E Gideão foi uma pessoa que estava no meio desse povo e que se sentiu incapaz, rejeitado, porque ele fala: Deus, você não está vendo, eu sou provedor de outras coisas, e o povo vem aqui e destrói tudo. Só que Deus tinha uma obra muito grande na vida de Gideão. Assim como tem na minha, assim como tem na de vocês. Por isso que o Senhor, quando o chamou para uma missão, que foi de ser alguém que iria mudar esse cenário, falou: olha, vá nessa tua força. Eu estou contigo. Mais uma vez, Deus falando o que com o homem? Eu estou contigo. Sempre que você estiver diante de um desafio muito grande, a principal palavra de Deus para você, sabe qual vai ser? Eu estou com você. Só que às vezes nós queremos confiar no nosso braço. Mas Deus é claro ao dizer: eu estou contigo. E aí Gideão se considerava o menor de sua família.
falava na minha família tem tantos outros que podem fazer isso. Tantas pessoas que podem dar certo, tantas pessoas que podem prosperar, tantas pessoas que podem conquistar coisas. E por que eu? Não, eu vou me acomodar, eu vou viver isso mesmo. Não. Eu não quero que a mensagem seja uma mensagem para que você pense somente na ideia de que, não, eu posso todas as coisas. Não. É para que você não se prenda ao que você já viveu na sua vida. Para que você lembre que Deus pode transformar tudo, todas as coisas. Eu não quero que a gente se torne uma pessoa limitada. Eu entendo que por ser humano eu sou limitado por natureza. Mas eu não posso permitir que minhas vivências me atrapalhem de viver o que Deus preparou para a minha vida. Você não pode permitir isso. Gideão se considerava o menor e o menos importante da sua família. Ele carregava o trauma da rejeição e baixa autoestima. Isso é algo que atualmente tem sido muito evidente na nossa sociedade, sabe? Pessoas que não se valorizam, não se amam. Pessoas que não se aceitam, pessoas que vivem aprisionadas, pessoas que não compreendem que são amadas por Deus. O grande problema da nossa sociedade é visualizar as pessoas vivendo uma vida longe de Deus. E aí sim, porque quando você vive longe de Deus, você se entrega às coisas que estão aqui, ó, são visíveis. E a concorrência é pesada, não é não? Você olha para o seu Instagram, você olha para a vida dos outros e você fala: o que está fazendo? O que está acontecendo? Só que ele tem que perguntar isso. Eu tenho que perguntar aqui Deus: o que é que o Senhor quer de mim? O que é que eu faço o quê? Eu não quero essa vida não, eu quero a vida que o Senhor preparou para mim. Eu sei que é difícil você muitas vezes ter essa convicção de que o que você quer não é o que está visível aos seus olhos, mas o que Deus preparou para você. É um desafio muito grande nós queremos isso. Mas Gideão, ele aceitou esse desafio. A ponto de que, com a sua força, com o sentimento que ele tinha de ser o menor, Deus mudou o cenário dele. E ele, com mais 300 homens, mudou todo o cenário daquela época. Só que quando Deus o chamou, ele começou a convocar pessoas e estava em milhares de pessoas. E foi só descendo, até chegar a 300. Mas por que Deus fez isso? Para mostrar que não é com a força do nosso braço, mas é com a compreensão de que Deus está na frente, desde que eu coloque Ele na frente. Porque 300 jamais vai conseguir vencer um exército. Jamais. Mas com Deus na frente, que você acha que é pouco, que é pequeno, que não dá, que é limitado, Deus faz coisas maravilhosas. Deus, ele é fiel. Terceiro personagem, José. José teve um trauma de rejeição, mas uma rejeição muito mais delicada. Sabe qual foi? Rejeição familiar. Os irmãos de José amavam ele? Odiavam ele. Toda a família, e eu estou sendo categórico em falar isso, esse sentimento é algo que acontece. Não entre pai e filho, não somente irmãos, avô, avó. Núcleo familiar de modo geral, sempre vai ter alguém que vai se sentir rejeitado. E alguém que não vai só se sentir, como vai ser rejeitado na prática. E muitas vezes, nós somos responsáveis por isso, saber disso. Às vezes somos as pessoas que nos rejeitam, mas às vezes somos nós que rejeitamos. Gênesis 37, 23, 24 diz assim, ó: assim que José chegou perto dos seus irmãos, eles arrancaram a túnica colorida que ele estava vestindo e o jogaram dentro de um poço que estava seco.
Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. A história de José teve uma transformação completa. Ele passou de alguém que foi rejeitado pelos irmãos, odiado a ponto de lançarem para a morte, venderem como escravo, mas lá na frente, através da sua conduta, do seu posicionamento, fez com que José se tornasse governador do Egito. E em um momento de seca, naquela época de fome, os irmãos foram até o Egito para poder pedir ajuda. E quem estava lá governando? José. E ali José tinha todas as possibilidades de falar: agora vocês vão ver. Agora vai pagar o que fizeram comigo. Mas o que foi que José fez? Agir diferente. Em primeiro momento ele ficou agoniado. No primeiro momento, a Bíblia relata que ele se afastou da presença dos irmãos, porque os irmãos não o reconheceram, porque ele estava diferente. Mas José sabia que eram eles. Ele se afastou e ele disse que José gritou, a ponto de que uma grande quantidade de pessoas escutou o seu grito. Sabe que foi um grito de desespero? Sabe aquele grito que você tem de querer matar aquela pessoa, mas eu vou só gritar aqui? Porque a nossa natureza humana quer pagar o mal com o mal, sabe? Se me maltratar, o que eu vou fazer? Maltratar é vingança. É querer colocar em prática ali, mas não é isso que Deus quer. A pessoa que age dessa forma é uma pessoa traumatizada. Porque os traumas fazem com que nós tenhamos comportamentos ruins, sabe disso? Ruins. Porque a gente acha que vai piorar a situação, ou que eu vou sentir novamente aquela dor, eu não quero, então eu tenho que me defender. E aí vai embora. E aí é conflito. José não fez isso. José, depois de ter entendido, de ter feito ali algumas coisas com os irmãos, ele ajudou. Ele se revelou. E aí quando ele fala aqui: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus os transformou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Olha que pensamento maduro. Olha o que fizeram lá atrás, tinha aparência de coisa errada. Vocês quiseram me matar. Mas Deus não permitiu. Porque o plano dele é que eu estivesse aqui hoje, tendo a oportunidade de salvar a vida de muitos, inclusive a vida de vocês. É você transformar maldição em bênção. Traumas e complexos em nossas vidas, eles precisam ser transformados de maldição para bênção, para testemunho. Você fala assim: eu era assim realmente, eu tinha traumas, eu tinha complexos, mas Jesus transformou minha vida, mas Jesus me curou, Jesus me libertou, Jesus mudou a forma como eu enxergava as coisas. Eu entendo que quando você fala de rejeição no ambiente familiar, dói muito mais do que talvez no trabalho, do que talvez nas amizades. Porque pressupõe ali um amor, né? Pressupõe uma atenção, um cuidado, é sangue muitas vezes que está ali em jogo. Só que as pessoas que nós mais amamos são as pessoas que têm a maior capacidade de nos chatear. Sabia disso? Esses dias eu falei com Yasmin, um desabafo, falei assim: às vezes é difícil me relacionar com você, sabia? Não ouviu isso. Não tem problema não. É natural, é a vida. Mas por quê? Porque é natural, somos seres humanos. Tem dia que ela vai chegar pra mim também e vai falar isso. Porque não tem ninguém perfeito aqui não. Todos nós temos as nossas mazelas, nossas dificuldades. Em algum dia, mais cedo ou mais tarde, eu, se eu não vigiar, vou acabar falhando com vocês. Eu não posso viver esperando isso das pessoas, claro que não. Tem gente que é assim, né? Não, das pessoas já espera o pior. Não. Mude seu coração, mude sua mente. Eu entendo que é um sentimento de autodefesa, de blindagem, para evitar que você se decepcione, que você se frustre. Não é isso que acontece? Eu entendo que é isso. Mas o que eu não posso é permitir que comportamentos
errôneos das pessoas, que as pessoas tiveram comigo, fomente em mim um desejo de fazer a mesma coisa. Não. Jesus nos chamou para fazermos a diferença. Eu preciso fazer a diferença. Pode estar custando minha carne, mas eu tenho que fazer a diferença. Eu tenho que amar mais, eu tenho que compreender mais, eu tenho que ser mais tolerante. Tenho. Às vezes não tem opção não, gente. Às vezes você tem que fazer isso para viver bem, sabia? Porque senão você só vai atrair coisa ruim para você. José entendeu isso muito bem. José foi, repito, foi jogado para morrer no poço, foi vendido, depois foi acusado de abuso sexual na casa do patrão dele com a esposa do patrão. Por conta disso ele foi preso, ficou preso. Na prisão Deus usou José para revelar sonhos das pessoas que estavam ali. O sonho aconteceu exatamente como ele tinha revelado. Ele falou: olha, já que você vai sair daqui e vai para outro lugar, quando chegar lá, lembre de mim. Diga que tem um cara lá que ama. Chegou lá, o cara lembrou? Não. Mas José estava o quê? Firme, sendo fiel. Na casa do senhor dele, ele tomava conta de tudo. Na prisão, quando ele foi preso, ele tomava conta de tudo. Por quê? Servir a Deus. Quando nós buscamos servir a Deus com integridade, querendo fazer o que é certo, não vai ter espaço para trauma, sabe? Porque só em estar fazendo a vontade dele, ele já está trabalhando em nossas vidas. Vai libertando e vai livrando tudo. José foi fiel. Você tem sido fiel a Deus? Você tem sido fiel ao Senhor? E por fim, o último ponto que eu quero falar é trauma e complexo relacionado à culpa e vergonha de erros que foram cometidos. Tem pessoas que se culpam até hoje de coisas que fizeram no seu passado. Não conseguem viver longe daquilo. João 21, 15 e 17 diz assim, ó: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. E Jesus lhe disse: toma conta das minhas ovelhas. Pedro foi um homem que teve inúmeras experiências com Jesus. Pedro, ele tinha um comportamento explosivo, a ponto de que quando Jesus foi preso, um dos exemplos, ele tomou a frente e com uma faca, uma espada, arrancou a orelha do cara que estava prendendo Jesus. E Jesus prontamente botou a mão assim e a orelha voltou. E falou: Pedro, olha, se você ferir com espada você vai ser ferido. Não é? Uma linguagem mais atual. Isso quer dizer o quê? Se você pagar o mal com o mal, você vai receber isso de volta. Só que aí, antes de Jesus ser crucificado, Pedro falou o seguinte: Senhor, eu jamais vou te trair. Eu jamais vou permitir que isso aconteça. Jamais. E Jesus foi para a cruz. E Pedro fez o que com ele? Negou. Negou Jesus quantas vezes? Você sabe? Estão vendo a parte de Cristo? Deixou. Pegou essa parte da Abraão. 3 vezes. Imagine para você prometer algo para Jesus e na primeira oportunidade você nega. Sabia que nós fazemos isso direto? Quantas vezes nós falamos: Senhor, a partir de hoje eu vou fazer tal coisa. Primeira oportunidade, a gente faz o quê? Totalmente diferente. Já pensou se Jesus falasse assim: F, não dá mais para você não. Já pensou? Desistisse da gente? Com certeza Pedro
ficou com sentimento de culpa. É bom você conviver com sentimento de culpa? É horrível. É horrível. Horrível, muito mais. E você ter a compreensão, a certeza de que você agiu de maneira errada e você até se arrependeu, pediu perdão a Deus. Deus perdoou, mas você não consegue se perdoar. Você não consegue passar para outra fase de aceitar que você errou e de aceitar, sabe o quê? O perdão de Deus. Porque muitas vezes o sentimento de culpa ele fica reinando em nossa mente, no nosso coração, porque nós não compreendemos que à medida em que eu me arrependo daquilo, Deus tem plena capacidade de nos perdoar e de virar a página. Isso não quer dizer que a consequência dos meus atos não virão. Virão. Tudo que eu plantar eu vou colher. Deus vai nos perdoar, Deus vai mudar a nossa vida, mas nós colheremos consequências dos nossos erros. Por isso, cuidado nós temos que ter com o nosso plantio. O que eu estou semeando? Porque o que eu semear, isso eu vou o quê? Colher. Só que Jesus foi tão misericordioso com Pedro e que depois de um tempo ele chega para Pedro, isso já depois da sua morte e ressurreição, e fala: Pedro, tu me amas? Pedro fala: amo. Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? E aí Pedro fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus fala o seguinte: olha, então apacenta as minhas ovelhas, cuide. Deus nos dá uma nova chance para mudarmos a nossa vida. Infelizmente eu não consigo mudar o passado de ninguém aqui. Vocês não conseguem mudar o meu passado. Deus não consegue mudar o seu passado. Mas sabe como você consegue mudar? Você. Para que você viva uma realidade diferente daquela que você viveu e trouxe você para o estado atual da sua vida. O que eu preciso compreender é que com o amor de Jesus, com a presença dele, eu consigo avançar na minha vida. Avançar ao ponto de não ficar preso aos meus traumas, aos complexos, que por circunstâncias da vida acabaram tomando conta da minha existência. Então eu quero que nessa noite você entenda que você não pode ser refém de traumas e de complexos. E que se você voltar cada vez mais o seu coração para Deus, Ele tem plena capacidade de transformar a sua vida e de você viver coisas novas da parte dele. Amém? Deus nos abençoe. Eu vou colocar uma canção. Você que está acompanhando pela live, vamos encerrar. Deus abençoe você. Se precisar de alguma oração, manda mensagem no direct para que a gente possa estar acompanhando e abençoando a sua vida. Muito obrigado. Deus abençoe.